Lídia, nome comum na Ásia Menor, era também o nome de uma menina que, desde cedo, via o mundo tingido com o brilho intenso da púrpura, mas sentia que sua alma ansiava por uma cor que os olhos não viam. Nascida em Tiatira, cidade célebre por suas tinturarias, ela cresceu entre moluscos, pigmentos raros e tecidos que só a elite romana podia pagar. A casa em que morava prosperava com o comércio, mas o coração da pequena Lídia parecia seguir outro ritmo. Enquanto os adultos falavam de negócios, ela escutava o silêncio interior. Enquanto o povo aplaudia os deuses de pedra, algo nela se esquivava. Não era desdém, era sede. Naquela cultura intensamente paganizada, onde cada ofício era entrelaçado a rituais a divindades locais, havia algo em Lídia que se perturbava. Ela não protestava, não fazia escândalo, mas guardava no coração perguntas que ninguém respondia. Como podia o verdadeiro Deus ser feito de pedra? Por que o ouro e a púrpura, tão belos aos olhos, deixavam um gosto amargo quando oferecidos em honra a ídolos vazios? Enquanto aprendia a extrair o precioso pigmento dos mares e a conduzir os negócios com habilidade, amadurecia também um olhar interior, puro, sincero, atento. Um olhar que buscava algo que o mundo ainda não lhe dera. Talvez tenha escutado de um viajante judeu algo sobre um único Deus. Um Deus que não precisava ser carregado em procissões, mas que carregava os homens em seus braços. Um Deus vivo, presente, que falava ao coração. Ela não conhecia as Escrituras, mas sua alma parecia reconhecê-las mesmo antes de lê-las, e ali, sem alarde, Deus começava a escrever a história da primeira cristã da Europa, a mulher que abriria com sua casa as portas de um continente à fé. Seu nome, Lídia, a vendedora de púrpura. Sua missão, transformar sua busca silenciosa em testemunho fervoroso. Essa é a história de uma mulher que escutou, acolheu e ofereceu tudo. Uma história de prontidão, de fé que nasce do ordinário, de uma porta que se abre e nunca mais se fecha. Quem tiver ouvidos para ouvir, que escute, pois talvez o mesmo Deus que um dia falou à beira de um rio esteja agora chamando ao coração mais uma vez. Desde muito cedo, Lídia aprendeu a conviver com a cor que enchia de prestígio as vestes dos imperadores e sacerdotes pagãos, a púrpura. Era filha de Tiatira, cidade da Ásia Menor famosa por sua tinturaria refinada, onde o pigmento extraído de moluscos do mar era símbolo de luxo e poder. Sua infância foi vivida entre oficinas e tecidos, onde as mãos se ocupavam de arte e os olhos se acostumavam ao brilho da riqueza. Aquele ambiente moldava futuros comerciantes, mas em Lídia havia algo que escapava à lógica do mercado. Uma sensibilidade que não se deixava seduzir pelo ouro. Enquanto todos se maravilhavam com a nobreza do ofício, ela parecia olhar além das cores, buscando sentido em cada gesto, em cada silêncio. Naquela sociedade, tudo era impregnado pela idolatria. A própria guilda dos tintureiros participava de rituais pagãos, banquetes em honra às divindades que protegiam os negócios. Era impossível separar fé de profissão, e quem quisesse prosperar precisava render-se aos deuses locais. Mas mesmo sendo jovem e inexperiente, algo em Lídia estremecia ao presenciar esses cultos. Ela via, ouvia, respeitava o que a cercava, mas não se entregava. Não era rebeldia, era discernimento silencioso. Deus já soprava em sua alma um desejo de verdade, um amor discreto que ainda não tinha nome. Talvez tenha ouvido entre tantos viajantes a menção ao Deus dos Hebreus, um Deus único, vivo, que não se media por estátuas, mas pela justiça e pela misericórdia. Com o tempo, esse chamado interior foi tomando forma. Lídia passou a recusar os excessos dos cultos pagãos, a preferir o recolhimento da oração simples e a inclinar o coração ao Deus invisível. Ainda sem conhecer a plenitude da revelação, ela já era, como diria São Lucas, uma temente a Deus, expressão que indicava os gentios que, mesmo não sendo judeus, aderiam com sinceridade ao Deus de Israel. Esse título discreto, mas profundo, escondia anos de amadurecimento espiritual. Lídia buscava o Altíssimo com a mesma intensidade com que outros buscavam lucro. E esse anseio,
cultivado no segredo da alma estava prestes a encontrar resposta. O que muitos viam como obediência social, Lídia via como vazio. O que para tantos era tradição, para ela era ausência. O que para todos era glória, para ela era inquietação. Seu coração preparava-se, sem saber, para o encontro mais transformador de sua existência. E Deus, que vê o segredo, já olhava com ternura para aquela mulher de alma recolhida. Aos que me buscam de todo o coração, eu me deixarei encontrar. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Lídia não sabia, mas estava sendo escolhida para acolher em si o início de uma promessa que atravessaria séculos. O que poderia ter sido apenas uma juventude próspera e previsível, transformou-se em estrada de dor e superação. Lídia casou-se ainda jovem, como era costume, mas a união durou pouco. Não há registros detalhados sobre o motivo, mas tudo indica que tenha ficado viúva precocemente. A ausência de filhos, mencionada apenas pelo silêncio das tradições, tornava sua solidão ainda mais pungente. O luto, em vez de endurecer-lhe o coração, fez amadurecer em profundidade sua fé incipiente. A perda não a esmagou, purificou. E foi nesse momento de vulnerabilidade que surgiu uma força nova. A mulher sensível se tornaria também administradora firme, conduzindo com sabedoria os negócios da púrpura. Mas o coração de Lídia já não cabia mais em Tiatira. Havia naquela cidade muita lembrança, muito ídolo, muita dor enraizada. Ela precisava de um novo começo. Mudou-se então para Filipos, importante colônia romana na Macedônia. Para muitos, uma escolha estratégica. A cidade era ponto vital de comércio entre o Oriente e o Ocidente. Mas para ela era mais que tática, era providência. Ali em terra estrangeira, onde poucos a conheciam e onde os deuses locais eram outros, Lídia encontrou uma pequena comunidade judaica com quem pôde partilhar sua sede espiritual. Não havia sinagoga na cidade, e os fiéis se reuniam às margens de um rio, sob o céu aberto para rezar. Foi junto àquelas águas que Lídia encontrou um refúgio para sua alma. Os cânticos, os salmos, o silêncio reverente diante do Deus único ressoavam com a esperança que ela guardava desde menina. Mesmo sem ter nascido judia, ela se tornara temente a Deus com fidelidade. Participava dos sábados, meditava os preceitos da lei e levava sua fé ao cotidiano com a mesma seriedade com que conduzia seus negócios. E enquanto tocava os tecidos tingidos de púrpura, sabia que a verdadeira nobreza não estava na cor das vestes, mas na alma que se deixava moldar por Deus. O rio era sua igreja, o céu era seu teto, e sua oração era a oferta mais valiosa que tinha a apresentar. Naquela fase, Lídia já não era apenas uma comerciante admirada. Era uma mulher de coração rendido, cuja dor se transformara em docilidade. E como bem disse o profeta, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. Ela ainda não conhecia o nome de Jesus, mas amava o Deus de Israel com todo o entendimento que possuía. E porque foi fiel no pouco, o céu preparava para ela uma visita que mudaria para sempre o destino da fé no mundo. Era uma manhã comum em Filipos, como tantas outras, mas para o céu, aquele sábado estava marcado desde a eternidade. Lídia caminhava com passos firmes, levando consigo as súplicas que brotavam do mais íntimo do coração. Talvez pedisse consolo pelas perdas passadas, talvez agradecesse pelos sustentos diários, ou quem sabe apenas repetisse em silêncio sua oração mais constante. Mostra-me o teu rosto, ó Deus. O lugar de encontro era o de sempre, à beira do rio Gangites, onde os tementes a Deus se reuniam para rezar sob as árvores. As mulheres entoavam salmos, seus véus flutuando ao vento, enquanto a água corria mansamente. O céu parecia escutar. Foi nesse cenário sereno que 4 homens estrangeiros se aproximaram. Um deles, de semblante forte e olhar ardente, era Paulo de Tarso. Vinha com Lucas, Silas e Timóteo, enviados pelo Espírito Santo após um sonho que o chamara à Macedônia. Ao ver aquelas mulheres reunidas, Paulo sentou-se entre elas com humildade e começou a anunciar o Evangelho. Falou de Jesus Cristo,
o Messias esperado, crucificado e ressuscitado. Falou de um amor que não conhece fronteiras, de uma promessa que salva tanto judeus quanto gentios, de um espírito que renova e vivifica. Lídia ouvia como quem reconhece a própria alma sendo narrada. Cada palavra de Paulo encontrava morada em seu interior. Aquela fé que ela cultivava há anos, muitas vezes sem entender plenamente, agora se revelava com clareza. Jesus era o cumprimento de tudo o que buscara. Como está escrito nos Atos dos Apóstolos, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Não foi apenas uma escuta intelectual, foi um toque divino, uma iluminação da alma, uma certeza silenciosa que descia como bálsamo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ali à margem de um rio, seu coração se encontrava com o próprio Cordeiro de Deus. Sem hesitar, Lídia aproximou-se de Paulo e pediu o batismo. Não era um gesto de emoção passageira, mas fruto de uma longa preparação que o Espírito Santo realizara em segredo. Descendo as águas do mesmo rio onde tantas vezes rezara, ela foi mergulhada em Cristo, recebendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O frescor da água misturava-se ao ardor do coração. E como prometera o Senhor, eu os aspergirei com água pura, e vocês ficarão purificados, dar-vos-ei um coração novo. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 26. Lídia renasceu. A comerciante tornou-se discípula, a buscadora tornou-se achada, a estrangeira tornou-se filha. Mas a graça não se deteve nela. Sua família, seus servos, todos os que moravam sob seu teto, foram também batizados. Era o cumprimento da promessa que ecoaria pelos séculos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Naquele sábado, não apenas uma alma foi tocada, uma igreja foi semeada. A primeira conversão registrada em solo europeu nasceu do coração aberto de uma mulher que escutou e respondeu. O evangelho começava a se espalhar no Ocidente, e tudo começou com um sim, dito com lágrimas, fé e prontidão. Mal havia secado a túnica batismal, Lídia já sentia arder dentro de si o desejo de servir. Aquela graça gratuita, aquele amor recebido sem merecimento, precisava ser retribuído de algum modo. Voltou-se aos missionários com reverência e disse, com voz firme e humilde, se julgais que eu seja fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15. Era mais que um convite, era uma entrega. Oferecia não apenas seu lar, mas toda a sua vida, sua estrutura, seu cotidiano. Sua casa, antes dedicada ao comércio, agora se abriria ao reino de Deus. Os apóstolos, inicialmente relutantes, cederam diante da insistência amorosa de Lídia. São Lucas escreve que ela nos constrangeu a isso, uma expressão que carrega a força persuasiva de um coração movido por Deus. A casa espaçosa, com seus pátios, colunas e depósitos de tecidos, foi transformada. Ali, pela primeira vez na Europa, o pão foi partido em memória de Jesus. O cálice da salvação foi elevado com gratidão. Os salmos ecoaram entre paredes, antes ocupadas por cálculos e negociações. A comerciante tornava-se anfitriã da graça. A púrpura de seus tecidos, outrora sinal de status, agora adornava discretamente o altar improvisado da Eucaristia. A cada manhã, Lídia despertava com nova missão. Acendia as lâmpadas, preparava os alimentos, orientava os servos. Tudo com um espírito renovado. Sua casa não era mais apenas morada, era templo vivo. Ao entardecer, os irmãos na fé chegavam aos poucos, trazendo suas dúvidas, feridas e esperanças. Reuniam-se no átrio, escutavam as palavras de Paulo, partilhavam experiências e oravam como quem respira. Lídia não era apenas espectadora. Sentava-se aos pés dos apóstolos como Maria sentava-se diante de Jesus. E como Marta, servia com zelo. Seu coração unia as duas dimensões do discipulado, contemplação e serviço. Aquela casa converteu-se na primeira igreja doméstica da história cristã da Europa. Uma morada que acolhia a palavra, alimentava os corpos e os espíritos,
fortalecia os laços entre os crentes. O perfume dos tecidos tingidos mesclava-se ao perfume da fé nascente. E de forma quase imperceptível, Lídia se tornava o coração pulsante daquela pequena comunidade. Sua autoridade não vinha de cargos ou títulos, mas da coerência entre o que cria e o que vivia. Com uma voz doce e decidida, ela animava os tímidos, consolava os aflitos, encorajava os vacilantes. E assim, sem que percebesse, Deus fazia dela o alicerce de uma igreja que começava a nascer no Ocidente. Como disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo 20. E ali, naquela casa de Filipos, o Senhor estava. A paz que reinava na comunidade nascente logo seria posta à prova. Um dia, a cidade de Filipos foi sacudida por um alvoroço espiritual. Paulo e Silas haviam sido presos, acusados injustamente, após libertarem uma jovem escrava possuída por espírito de adivinhação. Os senhores da moça, ao perceberem que perderam seus lucros com a prática, revoltaram-se e arrastaram os missionários diante das autoridades. Sem direito à defesa, foram açoitados publicamente e lançados ao cárcere. A notícia correu pelas ruas como faísca no feno. Quando chegou aos ouvidos de Lídia, o coração dela se apertou. Aqueles homens que trouxeram a vida nova agora estavam feridos, acorrentados, esquecidos entre as pedras frias da prisão. Mas o medo não a dominou. Reuniu discretamente os irmãos e irmãs da fé em sua casa. As portas se fecharam ao mundo, mas abriram-se ao céu. À luz trêmula das lamparinas, ergueu-se uma vigília de intercessão. Lídia liderava com voz embargada pela emoção, mas firme na confiança. Cantaram salmos, como os que ela tantas vezes recitara à beira do rio. Relembraram as palavras de Jesus: Pai, seja feita a vossa vontade. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 42. Suplicaram como o povo no deserto. Era uma noite de combate espiritual, em que os joelhos dobrados sustentavam os prisioneiros que ninguém mais via. Já era perto da meia-noite quando a terra começou a tremer. Não foi apenas um tremor natural, foi um sinal divino. As portas da prisão se abriram, as correntes se soltaram. O céu respondera à oração da igreja. Enquanto a cidade se perguntava o que havia acontecido, Lídia intuía: Deus intervém quando seus filhos clamam com fé. Pouco depois, Lucas chegou esbaforido, os olhos marejados. Paulo e Silas estavam livres. E mais ainda, o carcereiro e sua família haviam sido batizados naquela mesma noite, tocados pelo testemunho e pela paz dos apóstolos. A casa de Lídia explodiu em júbilo. Aquela madrugada se tornou sem aviso uma Páscoa. Não havia velas nem incenso, mas havia libertação, renascimento e o Cristo ressuscitado presente entre os seus. Quando Paulo e Silas finalmente chegaram, ainda marcados pelas chibatadas, foram recebidos com lágrimas e honra. Lídia correu ao encontro deles. Lavou-lhes as feridas com as próprias mãos, como quem cuida do próprio Senhor. Ungiu-os com óleo, serviu-lhes pão quente e repouso. A dor daqueles homens era sagrada, e ela os acolheu como mártires vivos. A aurora encontrou aquela pequena comunidade de pé, em oração, louvando com salmos de gratidão o Deus que quebra grilhões. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Nossa alma escapou como um pássaro do laço do caçador. Salmo 124, versículos 6 e 7. Lídia entendeu ali que o caminho de Cristo passa pela prisão e pela cruz, mas termina sempre na liberdade dos filhos de Deus. Com o passar dos dias, Paulo e seus companheiros partiram para continuar sua missão em outras regiões da Macedônia e da Acaia. A ausência física do apóstolo deixou uma lacuna, mas também uma missão clara: sustentar e fazer crescer a semente que havia sido lançada. E foi justamente a Lídia, aquela mulher de fé silenciosa e coração ardente, que a comunidade passou a olhar com naturalidade como um ponto de referência. Ela não reivindicava a autoridade, mas sua vida falava. Era respeitada não por impor, mas por servir. A casa dela continuava a ser o centro da fé em Filipos,
e sua liderança nascia do exemplo, da escuta e da oração. A igreja que nascera à beira do rio agora florescia nos salões e pátios de sua morada. Novos convertidos chegavam. Alguns eram gregos, outros judeus. Alguns vinham da classe dos soldados, outros do comércio. Lídia acolhia a todos com o mesmo olhar, como quem sabia que o sangue de Cristo redime toda a alma com igual valor. Não havia distinção de raça, condição ou história. Os sábados eram dias de ensino e louvor. Os domingos, de partir o pão e relembrar as palavras de Jesus. E entre uma e outra reunião, Lídia saía pelas ruas de Filipos como uma missionária discreta, falando de Cristo com doçura, aconselhando, ensinando, fortalecendo os corações vacilantes. Foi nesse contexto que duas mulheres, Evódia e Sintique, se tornaram discípulas fervorosas. Com o tempo, também passaram a ensinar, a acolher, a partilhar responsabilidades com Lídia. A amizade entre elas tornou-se sinal da vitalidade daquela igreja. E embora anos mais tarde, São Paulo tenha escrito aos Filipenses pedindo que ambas voltassem a viver em harmonia, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2, o fato de estarem em posição de destaque demonstra a influência que Lídia exercia. Formadora de formadoras, mãe espiritual que fazia frutificar vocações. Aquela mulher que um dia apenas escutara à beira do rio, agora falava com unção. Não pregava em praças nem disputava púlpitos, mas sua palavra encontrava eco no íntimo dos corações. Lídia encarnava o que São Paulo escreveria depois. A fé atua pela caridade. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Sua vida era o catecismo mais eficaz. Era ela que intercedia pelos enfermos, que cuidava dos órfãos, que socorria os presos, que fortalecia os perseguidos. Sem nunca abandonar sua dignidade de comerciante, tornara-se uma evangelizadora a tempo inteiro. E mesmo sem título era para muitos aquilo que a tradição viria a chamar de matriarca da igreja de Filipos. A fidelidade de Lídia permanecia firme. Ela sabia que a missão não era brilhante aos olhos do mundo, mas era preciosa aos olhos do Senhor. A igreja que nascera em sua casa já não lhe pertencia, era obra de Deus. Mas ela era a guardiã dessa obra, a sentinela que mantinha a chama acesa. Como escreveu o apóstolo, vós sois carta de Cristo, redigida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que são os vossos corações. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. E Lídia, com sua vida, escrevia todos os dias mais uma linha nessa carta viva da fé. A santidade verdadeira não se constrói apenas com obras visíveis, mas, sobretudo, nas batalhas ocultas da alma. Lídia, mesmo sendo referência para tantos, continuava a enfrentar em silêncio os desafios profundos de uma vida entregue a Deus no mundo. Não era fácil ser cristã, mulher, líder e comerciante em uma sociedade pagã. Em cada mercado, nas reuniões de sua guilda, nos contratos e transações, era obrigada a conviver com práticas e invocações a deuses falsos que ela já havia renunciado. A fidelidade exigia dela renúncias diárias. Muitas vezes perdeu negócios por se recusar a participar de rituais dedicados a Apolo ou Ártemis, mas não cedia. Sabia que a alma vale mais que o lucro. Ainda assim, não era imune às tentações que rondam os que servem. Sentia, às vezes, o orgulho sutil que espreita quem é admirado. Combateu o desejo de ser reconhecida, de controlar os rumos da comunidade, de impor soluções quando o silêncio e a escuta seriam mais santos. Houve momentos em que se entristeceu com a ingratidão de irmãos que havia acolhido, ou com os murmúrios injustos de quem não compreendia sua missão. Chorava essas dores diante de Deus, não diante dos homens. Era nesses momentos que Lídia mais se unia a Cristo crucificado e oferecia sua luta interior como incenso escondido, perfumando o altar invisível da vontade divina. A púrpura, que antes simbolizava status, agora lhe lembrava da vaidade que precisava abandonar. Mantinha-se discreta, mesmo sendo influente.
Trabalhava com os tecidos mais nobres, mas vestia-se com simplicidade. Seu maior ornamento era a paz de quem sabe que pertence ao Senhor. Quando algum irmão ou irmã caía em tentação, era a primeira a socorrer, não com julgamentos, mas com compaixão. Sabia que cada pessoa carrega um campo de batalha invisível e que o verdadeiro combate é vencido com oração, jejum e caridade silenciosa. Como diz a Escritura, revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem resistir às ciladas do diabo. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nas madrugadas, Lídia permanecia de joelhos. Suas mãos calejadas pelo trabalho também eram mãos que suplicavam. Orava pela perseverança dos novos convertidos, pelos missionários em viagem, pelos perseguidos e por si mesma, para que não perdesse a humildade. Ao perceber que a graça se manifesta sobretudo na fraqueza, passou a compreender melhor as palavras do apóstolo. Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que se revela plenamente o meu poder. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E assim, dia após dia, Lídia crescia em sabedoria, não pelo que dizia, mas pelo modo como vivia, amava e se deixava purificar nas provações escondidas. Toda comunidade viva, por mais fervorosa que seja, enfrenta tensões. Em Filipos, onde a fé brotara com tanta força e beleza, não foi diferente. À medida que a igreja crescia, novas pessoas se juntavam ao rebanho, cada uma trazendo suas histórias, temperamentos, bagagens culturais. Gregos, judeus, romanos, libertos e comerciantes dividiam o mesmo pão, mas nem sempre a mesma visão. Pequenos conflitos começaram a surgir, mal-entendidos, ciúmes, diferenças de opinião, e foi nesse cenário que Lídia revelou outra face de sua missão, a de pacificadora, mãe espiritual que promove a unidade com doçura e firmeza. Evódia e Sintique, duas mulheres atuantes na comunidade, chegaram a entrar em desacordo. A divisão entre elas afetava a todos, pois ambas eram figuras queridas e influentes. São Paulo, ao escrever de longe, interveio com amor. Exorto a Evódia e exorto a Sintique que tenham um mesmo pensar no Senhor. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Ainda que o apóstolo fizesse o apelo por carta, foi Lídia quem, na prática, assumiu o papel de reconciliação. Ela não tomou partido, não tentou impor soluções rápidas. Em vez disso, sentou-se com cada uma, escutou sem julgar, orou por ambas. Falava pouco, mas quando falava, suas palavras tocavam o coração. Sua autoridade vinha da paz que habitava em sua alma. Como ensina a Escritura, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Lídia era essa bem-aventurada. Ela sabia que a divisão não nasce de grandes diferenças, mas de pequenos orgulhos alimentados em silêncio. E sabia também que a cura não vem da força, mas da mansidão. Por isso, cultivava entre os irmãos o hábito da escuta, da oração conjunta, do perdão mútuo. Promovia retiros simples, noites de louvor, partilhas em torno da palavra. Tudo para que o vínculo da fé fosse mais forte que as diferenças humanas. Filipos era uma cidade estratégica do império. Sua igreja nascente teria, com o tempo, influência sobre outras comunidades. Lídia entendia que o testemunho da unidade seria um dos maiores sinais do Evangelho, e por isso cuidava da comunhão como quem cuida de uma chama sagrada. Reunia os irmãos, pacificava os debates, recordava sempre a centralidade de Cristo. Sua vida inteira repetia, sem palavras, o que Paulo escrevera. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com amor, esforçai-vos por conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 2 e 3. Lídia não desejava elogios nem reconhecimentos. Seu maior consolo era ver os irmãos reconciliados, as famílias reunidas, a mesa da Eucaristia ocupada por corações em paz. Seu olhar amoroso, suas mãos estendidas, sua oração contínua, tudo nela falava de um Deus que une o que o mundo dispersa. E foi assim, nesse papel escondido de ponte e bálsamo,
que ela se tornou o elo invisível que sustentava a comunhão. O tempo passou, e os ventos da missão levaram Paulo para longe. De cidade em cidade, o apóstolo seguia anunciando o Cristo, mas nunca esquecia aqueles que haviam lhe dado pouso quando ninguém acreditava nele. A lembrança de Filipos e de Lídia permanecia viva em seu coração. E Lídia, por sua vez, jamais se desligou da missão. Mesmo sem sair de Filipos, tornara-se uma das maiores apoiadoras do Evangelho em terras distantes. Organizou com zelo e discrição redes de ajuda aos missionários. Enviava mantimentos, recursos, pergaminhos, remédios, cartas. Seu comércio tornou-se instrumento de sustento da igreja nascente. Quando soube que Paulo estava preso em Roma, já avançado em anos e enfraquecido, seu coração se apertou como no dia em que ele fora açoitado em Filipos. Mas a dor não a paralisou. Mobilizou a comunidade, arrecadou provisões, organizou mensageiros. Um deles, Epafrodito, levou a Paulo as ofertas da igreja de Filipos, ofertas que, em grande parte, haviam saído da generosidade de Lídia. Em sua carta de agradecimento, Paulo escreve com ternura: "Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as coisas que me foram enviadas de vossa parte, como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus." Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Lídia não queria reconhecimento. Fazia tudo como quem serve ao próprio Cristo. A dor de Paulo era sua dor, sua prisão, sua missão, sua velhice. Tudo nela ecoava com solidariedade. A mulher que um dia lavara as feridas do apóstolo, agora curava sua solidão com gestos concretos de amor. Era como se dissesse, em silêncio: "Não estás só. Ainda estamos contigo. A igreja de Filipos te sustenta, porque tu nos deste vida." E, de fato, aquela ajuda material tornou-se para Paulo um consolo espiritual. Ao final da mesma carta, ele declara: "Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Sempre em todas as minhas orações faço súplicas por todos vós com alegria, por causa da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora." Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 5. Alguns estudiosos acreditam que Lídia, já mais velha, tenha retornado a Tiatira, sua terra natal, levando consigo a fé e a experiência de igreja que vivera em Filipos. Se assim foi, ela tornou-se também missionária da Ásia, retribuindo à sua terra o dom que de lá partiu. Tiatira, anos depois, seria uma das 7 igrejas citadas no Apocalipse. Ainda que o nome de Lídia não apareça no texto sagrado, seu espírito certamente perdurava entre os fiéis que perseveravam. Como está escrito: "Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que mostrastes ao seu nome, servindo aos santos." Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10. E Lídia até o fim serviu, com mãos que sustentavam e um coração que nunca deixou de amar. O último capítulo da vida de Lídia não tem registros detalhados nos escritos sagrados, mas seu silêncio ecoa como um cântico que não precisa de palavras. Não há relatos sobre a data de sua travessia final, nem sobre o local exato onde repousa seu corpo. E talvez seja assim porque sua história não termina em um túmulo, mas se prolonga em cada comunidade que, como a de Filipos, nasceu da escuta fiel e do serviço silencioso. Lídia não precisou de monumentos. Sua vida foi um altar vivo, construído dia após dia com renúncia, fé e generosidade. Imagina-se que, já idosa, tenha encerrado sua missão com serenidade, rodeada de irmãos que aprenderam a amar com ela. Sua casa, talvez já conduzida por discípulos formados por sua presença, seguiu como ponto de encontro, oração e caridade. Ela, que por tantas vezes acolheu, agora era cuidada com a mesma ternura. Suas últimas orações foram, provavelmente, de gratidão. Pelo batismo, pelo rio, pela casa aberta, pelas noites de vigília, pelos olhos de Paulo ao anunciar o Cristo, pelos cânticos ao entardecer, pelos pequenos gestos de fé que mudaram a história. Sua morte, como sua vida, foi discreta e plena. Um sopro que retorna à origem.
Uma alma que, depois de ouvir as palavras de Paulo e abrigar a palavra em sua casa, agora entrava na eternidade para ouvir do próprio Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 21. E ali, diante do Cordeiro, Lídia depositou sua púrpura já desbotada, suas mãos cansadas, seus anos ofertados, seu coração consumido de amor. Hoje, seu nome é lembrado na liturgia como a primeira convertida da Europa, mas seu verdadeiro título é mais profundo: Mãe da hospitalidade, irmã dos missionários, mulher da escuta e do serviço. Ela representa todas as almas silenciosas que, sem palco nem coroa, abrem suas casas e corações para que o reino de Deus aconteça. Sua história é um convite à fidelidade cotidiana, à fé que acolhe, à coragem que serve sem esperar retorno. Como diz a Escritura, os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas para sempre. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Lídia é uma dessas estrelas, e sua luz, mesmo sem ser notada por todos, ainda guia o caminho de muitos até hoje. A vida de Lídia foi como uma semente lançada à beira do rio, num sábado qualquer, mas regada pela eternidade. Sua escuta inicial à voz de Paulo abriu as portas não só de sua casa, mas de todo um continente à luz do Evangelho. Foi ali, na margem do Gangites, que a Europa ouviu pela primeira vez o nome de Jesus Cristo como Salvador. E embora muitos dos frutos de sua fé não tivessem sido vistos por ela em vida, o céu registrava cada gesto. A igreja de Filipos floresceu, tornou-se modelo de comunidade para São Paulo e inspiração para outros núcleos cristãos que nasceram nas décadas seguintes. Seu testemunho de fé perseverante e silenciosa atravessou séculos. Quando o apóstolo João registrou no livro do Apocalipse que Tiatira era uma das 7 igrejas às quais o ressuscitado dirigia palavras, talvez nem todos percebam que, no solo daquela cidade, a memória de Lídia ainda repercutia. Ela fora a primeira a levar a fé ao lar, à cidade e à região que a formara. Mesmo sem ser citada diretamente, sua missão estava invisivelmente presente como raiz profunda de uma árvore que dava frutos. Os cristãos da Macedônia, por sua vez, tornaram-se exemplo de generosidade, desprendimento e fidelidade. E São Paulo não hesitou em afirmar: na medida em que testemunharam sua alegria extrema em meio a muita tribulação, sua pobreza transbordou em riqueza de generosidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Essa identidade espiritual de um povo nasce, muitas vezes, no coração de uma mulher como Lídia, que escuta, acolhe, semeia, sofre e não desiste. Ela é a matriz da fidelidade silenciosa, que sustenta a igreja quando os pilares visíveis parecem ruir. Séculos depois, o seu nome ressurge na liturgia da igreja, não como figura de prestígio, mas como testemunha da escuta fecunda e da fé operosa. O ofício das leituras a menciona com honra. Homilias e estudos a reconhecem como a primeira europeia convertida. E mais do que isso, milhares de casas se tornam casas de Lídia. Cada vez que um coração abre espaço para que Cristo habite, cada vez que uma mulher se dispõe a escutar a palavra e transformá-la em acolhimento e caridade concreta. Sua memória é um farol para aqueles que desejam ser úteis ao reino, mesmo longe dos púlpitos, mesmo sem visibilidade, mesmo sem saber o quanto Deus está agindo através delas. Lídia é o lembrete vivo de que grandes revoluções espirituais começam com um gesto simples: escutar. E sua herança permanece em cada discípulo que se levanta silenciosamente para sustentar a missão da igreja, com fé, com serviço, com amor fiel até o fim. Como escreveu o salmista: os que semeiam com lágrimas colherão com cantos de alegria. Salmo 126, versículo 5. E a semente que ela semeou naquele sábado, à beira do rio, continua florescendo onde quer que um coração se abra para Deus. Em um tempo em que tantos procuram sinais espetaculares,
Santa Lídia nos recorda a força do ordinário vivido com fé. Não pregou em praças nem escreveu cartas que entraram nas Escrituras, mas sua escuta mudou o destino de um continente. Era apenas uma mulher à beira do rio, mas quando ouviu a palavra, deixou-se transformar por ela. Abriu sua casa, seu comércio, sua rotina, e com isso abriu também uma nova etapa na história da salvação. Lídia nos ensina que não é necessário muito para servir a Deus. Basta estar disposto a ouvir e a acolher. Sua vida é consolo para quem se sente pequeno, esquecido, sem grandes dons ou visibilidade. É esperança para aqueles que têm apenas um lar, um talento, um espaço simples para oferecer, mas o fazem com o coração inteiro. É resposta para quem clama por conversão na família, por fidelidade em meio ao mundo, por sentido no servir cotidiano. A santidade de Lídia está ao alcance de todos os que desejam fazer da própria vida um lugar onde Cristo possa habitar. Hoje, diante do testemunho dela, somos convidados a perguntar: e se Deus também quiser começar algo novo através de mim? E se minha escuta for o início de uma transformação na minha casa, na minha rua, na minha igreja? A história de Santa Lídia é um lembrete de que os grandes começos de Deus são muitas vezes silenciosos. São sementes plantadas com lágrimas, mas colhidas com alegria. Como diz a Escritura, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Salmo 95, versículo 8. Se você sente que esta história tocou seu coração, escreva nos comentários os nomes daqueles por quem você gostaria de rezar. Filhos, netos, amigos, cônjuges que ainda não encontraram a fé. Que Santa Lídia interceda por eles, como intercedeu em silêncio por tantos em sua comunidade. E que também nos inspire a manter nossas casas abertas a Deus, como pequenos refúgios onde a palavra ainda pode encontrar morada. Se esta história falou com você, curta, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se para continuar caminhando conosco. Que Santa Lídia nos ensine a escutar com o coração, a acolher com fé e a servir com amor, até que Cristo seja tudo em todos. Amém.